E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Esse vídeo fecha com a nossa série de 2D na Unity, pelo menos a série de criação do sistema de gerenciamento de sprites. E nesse vídeo a gente vai criar o gerenciador de profundidade dos sprites, porque a gente não quer ter um sprite sobre o outro em um momento indevido, ou um sprite que não está na profundidade correta. Então, para isso, a gente vai criar um novo script aqui, sem muita enrolação, chamado de depth controller, controlador de profundidade. Merchan, vai abrir uma coisinha do meu curso de Unity agora. E tá aí, é um curso de 23 horas com várias coisas legais sobre programação. Quem tiver interessado, é só acessar o link que está aparecendo aqui na tela. Tá aparecendo uma coisa meio, sei lá. E entra lá, dá para conferir todo o conteúdo que tem no curso. Então são 23 horas, uma oportunidade bem interessante para você dominar a Unity. Claro, tem o meu canal que tem um conteúdo de uma qualidade tão boa quanto. Então tá aí, quem quiser adquirir, entra no link que está aparecendo aqui embaixo e confere lá. E é isso, voltando ao vídeo agora. Como tem algumas propriedades que a gente precisa anexar como sendo públicas nessa classe depth_controller, eu vou deixar o monoBehavior, eu vou deixar ela como derivando do monoBehavior para que eu possa anexar ela a algum objeto e setar algumas variáveis como públicas para que elas sejam editadas no inspetor. A gente vai precisar de um enumerador para a gente poder saber qual eixo que a gente vai estar comparando. Por exemplo, em um jogo tipo Don't Starve, a câmera é de cima, então a gente vai fazer alterações na profundidade do eixo Y, que é o eixo que controla essa profundidade no caso do Don't Starve, que é um jogo com a câmera de cima. Então a gente vai precisar ter essas informações, e para isso a gente precisa de um enumerador que tenha essas opções de x, y ou z. Então eu vou definir esse enumerador, eu vou chamar de axis, eixos, x, y, z. Essa ordem é interessante porque eu vou só dar um exemplo aqui, vou criar uma função qualquer. Inicialmente o x, como é um enumerador, cada palavra dessas aqui tem um inteiro correspondente. Então inicialmente o x vale 0, o y vale 1 e o z vale 2. O legal disso é que quando eu defino um vetor 3, vou dar qualquer valor para ele, e eu fizer vector de índice, e aqui eu peço um índice. Se eu passar 0, quer dizer que eu estou querendo acessar o índice que vai fazer com que eu possa pegar ou alterar o x desse vetor, o valor para x. Se eu pegar o índice 1, eu altero o valor para y e assim por diante. Então o que eu posso fazer é converter para inteiro um valor desse enumerador. Então escrever isso aqui é o mesmo que escrever vector de índice 0, porque são equivalentes. Axis.x convertido para inteiro vale 0, como está definido aqui. Então é só uma explicação do porquê a gente está usando esse numerador e porque o x tem que valer 0 inicialmente, para a gente poder acessar os valores dos eixos através daquele acesso como se fosse um vetor mesmo, porque vai facilitar na hora do código. Então, para isso, agora vamos fazer o seguinte. A gente precisa de uma instância desse numerador axis para definir o comparison axis, que é o eixo onde vai haver a comparação entre os valores dos... Bom, eu vou pegar um exemplo aqui que fica melhor. Bom, aqui está o exemplo do Don't Starve que eu falei, e a câmera não é bem de cima, é uma câmera bem angular, na verdade, bem de lado. Mas o que vocês podem perceber é que imaginem que esse eixo onde eu estou passando o mouse aqui, seja o eixo X, e vocês podem ver que os objetos eles estão sendo comparados com o valor do eixo X para ver qual vai ser posicionado sobre qual. Vejam que os objetos que estão em uma posição no eixo X menor são colocados mais acima, e os valores e os objetos com o eixo X
com valor menor são colocados mais para baixo. Então é exatamente esse efeito que eu quero que aconteça e para isso que eu preciso saber qual é que é o eixo que vai ser comparado para a gente poder organizar os sprites por profundidade. Para organizar por profundidade, a gente precisa saber qual é que é o eixo, qual o valor de que eixo que controla essa profundidade. No caso do Don't Starve, é como se fosse o eixo X que controlasse essa profundidade, e eles são organizados em camadas no eixo Y. Então, além desse Comparison Axis, a gente precisa de uma outra instância desse numerador Axis para setar o Affected Axis, que é o eixo que vai realmente ser afetado, o valor nesse eixo vai ser afetado para que haja organização por camadas dos nossos sprites. E outra coisa que a gente precisa também é ter uma referência para os sprites que estão atualmente em cena. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode definir uma variável estática que vai conter todos os sprites. Então, public static, uma lista para conter todos os sprites. Então, para eu poder criar uma lista, eu preciso usar o namespace system.collections.generic. Então, aqui eu defino uma lista estática de sprite e eu vou chamar de sprites. Só que quando que eu vou adicionar sprites para essa lista? Porque inicialmente é claro que ela vai estar vazia. Então, para adicionar sprites para essa lista, eu venho aqui na minha própria classe sprite e vejam que essa função, essa classe aqui, ela herda de monobehavior, ou seja, ela vai ser anexada a um objeto e ela tem acesso à função start, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer é definir a função start. E aqui na função start, a gente vai adicionar esse sprite para a lista de sprites que vão ser analisados na hora de fazer a organização por camadas. Para fazer isso, a gente vai acessar essa variável estática, que está na classe spriteController. Não, spriteController não, DeftController. E a variável é sprites, então agora a gente vai adicionar. E o que eu faço quando eu quero referenciar para essa própria instância de classe? Porque aqui está pedindo um sprite, que é o item que eu vou adicionar para essa lista. Mas qual é a keyword que referencia para essa própria instância de sprite? Porque eu estou querendo adicionar essa instância aqui. Então, para isso, para referenciar essa instância que eu tô usando agora, eu uso a keyword this, que é uma keyword bem apropriada, né? Porque this, isto, essa é essa instância que eu estou usando agora que eu vou referenciar. E quando vocês colocam o mouse sobre a keyword this, vocês podem ver que a classe é sprite, porque é essa classe que eu estou usando atualmente. E quando que eu vou remover o sprite dessa lista aqui? Tem também uma outra função chamada onDestroy, que é chamada pela Unity mesmo. Ela é chamada quando esse script é destruído. E é também chamada quando o objeto onde esse script está anexado é destruído. Então, a gente pode, a partir dessa função, remover esse sprite da lista de sprites com os quais a gente vai mexer com as camadas, né? Então, deftController.sprites.remove, e eu removo também this, que é se referenciar a essa instância de sprite. Bom, depois a gente vai ver que essa linha aqui pode dar um pouco de problema, então a gente vai substituir isso depois, mas não foge muito desse conceito aqui. Agora de volta aqui na nossa classe DeftController, outras duas variáveis que a gente precisa são inteiros para controlar qual vai ser o offset máximo e mínimo que pode haver no eixo afetado pelo controle de camadas. Então a gente vai definir dois inteiros, min depth e max depth, ou seja, a profundidade mínima e a profundidade máxima. Isso indica que o valor do eixo afetado vai estar sempre entre esses dois valores aqui. Agora, começando a nossa programação mesmo da função que vai fazer esse controle de camadas, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que não dá para fazer esse controle de camadas
todo frame. É um negócio que é totalmente dispensável. É melhor a gente fazer com um intervalo de, por exemplo, 0,2 segundos, porque o resultado é muito parecido e a gente tem um ganho de performance bem alto com isso, ou uma perda de performance não tão significativa. Então, vamos trabalhar com coroutinas para poder fazer esse controle, poder organizar os sprites uma vez e depois esperar por um certo tempo, um tempo não muito grande, para organizar de novo. Eu então vou incluir o namespace system.collections para poder fazer uso das funções de corotina mais facilmente, e vou definir aqui private enumerator adjust depth. Vamos deixar aqui um float que vai ser um intervalo, ou esse intervalo não precisa ser passado como parâmetro, pode ser até um parâmetro aqui que a gente pode definir no inspetor, que é um float. Eu vou definir por padrão como sendo 0.2 float. Então aqui a gente vai ter um loop infinito. Vamos começar com o nosso while true, que vai definir um loop infinito. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ajustar os sprites por camadas é organizar essa lista por ordem de valor, por ordem crescente ou decrescente no eixo de comparação. Então, para isso a gente vai fazer um sort nessa lista e vai organizar, por exemplo, no eixo X, que seria o eixo de comparação, por exemplo, do sprite de menor valor para eixo X para o sprite de maior valor para eixo X. Porque daí a gente é só fazer percorrer um loop simples e organizar o affected axis entre esses dois inteiros aqui. Então agora eu vou escrever uma linha que pode parecer bastante confusa, mas vamos tentar deixar bem claro aqui o que a gente está fazendo. Por que eu estou usando listas aqui também? Porque eu posso usar um método chamado sort, sprites.sort. E aqui a gente vai definir um comparador que vai ser uma espécie de função. A gente vai estar passando uma função como parâmetro que vai retornar um certo valor para dois valores, que vai retornar o maior entre dois valores que a gente vai comparar. Então, para definir uma função implícita, aqui eu vou declarar um delegate que vai pegar dois sprites, o A e o B, e vai comparar eles. Essa função retorna a.transform.position de índice comparison axis comparado com b.transform.position de índice comparison axis. Então o que acontece aqui é que eu estou pegando dois valores genéricos que estão dentro dessa lista aqui e eu vou comparar eles de modo a organizar eles dos valores maiores para os menores. Então aqui eu estou pegando o eixo de comparação. Vocês podem ver que eu estou acessando a posição desse sprite aqui no mundo, o vetor de posição, e estou pegando o eixo de comparação. E estou comparando, que essa compareTo é uma função do tipo object, então é uma função que não foi declarada, ela já é declarada na classe object. E eu estou comparando com o mesmo eixo de comparação, só que do sprite B. Então, vai ocorrer um loop por essa lista, um loop implícito, ou um loop que está dentro dessa função sort, que vai usar esse método aqui para organizar os valores de acordo com o percorrimento, tá certo? O percorrimento do loop nessa lista aí. Então, no fim, a gente vai ter uma lista organizada do menor para o maior, usando esse eixo de comparação. Digamos que o eixo de comparação seja x, então bem no topo da lista vão estar os valores cujo eixo x da posição sejam os maiores, e no fim da lista os valores cujo eixo x da posição sejam menores.
Agora, entre esses dois valores, por exemplo, o primeiro valor, o de eixo x maior, ele vai ficar nessa profundidade mínima. E a cada valor do loop que a gente vai percorrendo, a gente precisa incrementar a profundidade para que haja organização por camadas e que pareça que um sprite está na frente do outro. Então, para isso, a gente vai precisar de um valor que vai ser o valor que vai ser incrementado a cada vez que o loop vai fazer o set da camada de um novo sprite. E a taxa de variação é a seguinte. Change, eu vou chamar de change. Vai ser max depth menos min depth. Eu pego o intervalo entre esses dois valores e divido pelo número de elementos que tem nessa lista sprite. Sprites.count. Então, cada elemento desse sprite vai ter o valor no eixo afetado, incrementado por esse valor de change aqui. O objeto que vai estar mais embaixo sempre vai ter o valor no affected axis setado para min depth, e o objeto mais do topo sempre vai ter o valor do eixo afetado setado para max depth. E a gente vai fazer isso durante um loop. Então agora a gente vai percorrer o loop, indo de 0 até o número de elementos nessa lista sprites. Vocês podem ver que a gente está percorrendo o loop de uma forma bem simples, simplesmente indo do índice menor para o índice maior. Já que essa lista já está organizada, então a gente pode fazer isso aqui, que na verdade a gente vai estar indo dos valores com eixo de comparação maior para os valores de eixo de comparação menor. Agora eu vou criar um vetor 3 que vai me auxiliar, que eu vou chamar de curPos. Isso vai ser a posição atual desse sprite. Eu estou fazendo isso porque vocês podem ver que para eu pegar a posição do sprite é um caminho meio extenso, então eu vou deixar nessa variável local, que vai ficar mais fácil para eu setar depois a nova posição desse sprite em relação ao eixo que vai ser afetado pela organização em camadas. Então agora eu preciso fazer um switch na variável affected axis, e para cada caso eu preciso setar um novo valor para a posição desse sprite atual. Então case axis.x, o meu sprites de índice .transform.position vai receber um novo vetor. Como eu estou afetando o eixo x, quer dizer que o valor em x dele vai ser alterado. O valor em x vai ser min depth mais change vezes i. O valor em y fica o mesmo e o valor em z também. O que representa esse valor? Esse valor representa a profundidade mínima mais esse valor de camada vezes o índice atual do loop. Vejam que na primeira iteração, como i é 0, o meu sprite vai ter posição no eixo afetado igual a min depth, porque esse valor aqui, essa contribuição aqui vai ser 0, já que i é 0, e o i está multiplicando esse valor de change aqui, que não interessa qual seja, porque o i é 0, então sempre o primeiro valor, sempre o primeiro sprite dessa lista vai ter o eixo afetado igual a esse valor de min depth. E por fim eu dou um break nesse caso aqui. Para o y é a mesma coisa, a gente só vai fazendo esse processo, só que em vez de afetar o eixo x, a gente afeta o eixo y. E para o eixo z, a mesma coisa. O eixo x e y ficam iguais, e eu vou só alterar, na verdade, o eixo z. E aqui, depois de fazer todo esse processo aqui, o que eu faço é esperar por o valor definido pela variável intervalo.
A nossa função está pronta, agora eu só preciso da função start para iniciar essa nova coroutine. Então, start coroutine adjust depth. E aí está pronto o nosso código. Se vocês não entenderam esse código aqui de primeira, eu peço que vocês olhem de novo, voltem no vídeo se for necessário, porque esse código não é um código para novatos, não é um código que novatos vão entender tão facilmente. Então, essa própria série já é uma série um pouco mais avançada. Então, se você é um pouco mais novato na linguagem C Sharp ou em programação em si, dá uma olhada nos vídeos anteriores, nos vídeos que introduzem a linguagem mesmo, antes de partir para esses vídeos que têm conceitos um pouco mais avançados, que são conceitos de delegate, por exemplo. Os próprios enumeradores, que quem é novato em programação não sabe nem o que é. Então não adianta ficar lutando contra o conhecimento atual, tentando entender esse código, porque tem vários conceitos que a pessoa precisa ter um pouco de bagagem para conseguir entender. Então, se você não está entendendo, não adianta penar, tem que voltar para os vídeos anteriores antes de querer botar, né, antes de querer aumentar o nível. Então, vamos por partes. Se você não está entendendo, se o seu conhecimento não é ainda suficiente para entender esse código, dá uma voltada, depois você volta aqui e entende bem tranquilamente esse código que eu estou programando agora, ou pelo menos as keywords que eu estou usando, os métodos que eu estou usando. Então, na verdade, o que acontece aqui é o que eu estou organizando os sprites por um certo eixo que eu chamei de Comparison Axis, que é o eixo de comparação. Estou organizando dos maiores para os menores. Aqui eu estou definindo um valor de change, que é um valor de que cada layer, que cada camada vai precisar ser incrementado a cada iteração para definir as camadas. Aqui eu estou fazendo a minha iteração e a cada sprite que eu passo, eu vou setando um valor para a camada dele. Essa camada depende desse valor de change e depende do valor mínimo de profundidade também. E, claro, depende da iteração atual. Quanto mais para o fim está a minha iteração, mais para o alto vai estar esse sprite. Vamos testar esse código agora, vamos ver se não tem erro. Não tem nenhum erro. Então eu vou adicionar esse script onGameObject vazio, vou chamar de DeftController. E aqui eu tenho meu Comparison Axis, eu vou deixar para X, o meu eixo afetado eu vou botar em Y, ou seja, a profundidade vai ser controlada pelo eixo Y, a profundidade mínima eu vou deixar em 0 e a profundidade máxima em 1. E o intervalo eu deixo como está mesmo. Agora eu só preciso pegar um plano, ele não precisa nem ser animado, eu só pego um plano e anexo a ele o script sprite. Tá, então eu vou duplicar ele uma vez aqui para a gente ter uma comparação e vou executar o meu projeto. Já tem um erro, vamos dar uma olhada onde é que é. É um erro nessa lista aqui, está dizendo provavelmente que ela não está inicializada. Então na função awake, que é chamada antes da start, eu vou dizer que sprites é uma nova lista do tipo sprite, só para inicializar essa lista e não ter nenhum problema de referência nula. Ok, agora o que está acontecendo aqui? Bom, aparentemente não teve nenhum resultado, mas eu acabei de testar aqui. Vejam o seguinte, esses dois valores aqui são inteiros, e esse aqui também é um inteiro, então eu estou dividindo o inteiro por inteiro. Se eu tiver um resultado quebrado, esse valor vai ser arredondado para zero, já que vai ser uma divisão por inteiros. Então eu preciso converter esses valores aqui para floats, para ter uma divisão de floats e possibilitar a atribuição de valores quebrados para essa variável local change. Então vamos voltar e tentar de novo. Agora vejam que esse sprite aqui
ele está com um valor em y setado para 5 e esse aqui está com um valor em y setado para 0, porque esse aqui tá com uma posição em x mais alta do que esse. Vejam que se eu mover esse sprite em x, eu vou só botar a câmera de lado que vocês vão perceber um pouco melhor. Uma hora ele vai ir para cima do outro. Olha só. Agora ele foi para cima justamente porque o eixo de comparação entre eles está dizendo que esse sprite aqui tem valor maior e tem que ficar em cima. Vejam que nessa imagem aqui está dizendo o contrário, está dizendo que quanto mais para cima ele está, mais para baixo ele tem que ficar. Então, para inverter o retorno, é só a gente organizar a lista, ou percorrer a lista de trás para frente, ou então organizar ela dos menores para os maiores. E para organizar dos menores para os maiores, é só a gente setar aqui, em vez de comparar o A com o B, a gente compara o B com o A. Isso vai dar o resultado inverso e vai fazer com que a lista fique organizada dos maiores, aliás, dos menores para os maiores. Agora sim, vejam que quanto menos é o valor, menor é o valor de x dele, mais alto ele fica. Eu vou levar ele mais para frente. Olha só. E claro que isso funciona para múltiplos sprites. Se vocês tiverem 14 sprites aqui, ou sei lá, vai funcionar também. Olha só, posso mover o valor em x dele, que vocês vão poder perceber que vai haver uma alteração nas posições. O eixo de comparação pode ser outro também, é só eu vir aqui no Depth Controller e alterar isso. Bom, então só para finalizar esse nosso vídeo aqui, eu vou aplicar aquele sprite que a gente criou na aula passada, que é o sprite desse quadrado rotacionando aqui. Então, primeiro, todos os nossos planes precisam ter o script sprite anexado para que eles possam ser adicionados a essa lista de sprites, né? O que pode acontecer aqui também, a gente pode deixar isso um pouco mais bem organizado. A gente pode criar uma bool nesse script sprite para controlar quando o sprite vai ser adicionado a essa lista que controla a profundidade. Então a gente pode criar uma bool pública, apply depth, que por padrão pode ser true. Então aqui na função start a gente verifica se apply depth for verdadeiro, a gente vai adicionar esse sprite à lista de sprites que tem a profundidade controlada. E na função onDestroy a gente vai fazer o mesmo if aqui, porque se a gente for remover esse sprite dessa lista, ele não vai estar na lista, já que ele não faz parte desse controle de profundidade. Então, provavelmente a gente vai ter um erro. Então, para evitar erros, vamos usar esse if aqui também, fazendo a mesma verificação. Então, agora voltando para Unity, todo novo sprite que for anexado vai ter, por padrão, o apply depth marcado para true, ou seja, esse sprite, por padrão, todos os sprites vão receber controle de profundidade. Vejam só, estão com essa opção marcada. Eu vou então executar esse projeto, mas antes disso, em todos esses planes aqui, eu vou atribuir esse sprite controller, que é o controlador de... A gente tinha criado uns ifs e também esse controller aqui dá o play, né, nesse sprite. Então a gente precisa anexar um controlador de sprite. E também em algum objeto vocês precisam anexar o sprite set e arrastar o XML correspondente. Eu já tinha feito isso antes porque eu gravei esse vídeo antes, mas o som acabou sumindo, então eu estou regravando agora, por isso que já está tudo meio que pronto. Então agora o que eu vou fazer é executar esse projeto aqui novamente. Então o que vocês podem ver é que nós temos os nossos quadrados rotacionando. Vocês podem perceber também que tem um frame em branco, mas é justamente porque a gente definiu um retângulo vazio
e ele está acabando, ele está sendo tocado na animação, então é por isso. Uma coisa que eu vou fazer é aqui no Depth Controller aumentar o Max Depth para eu poder perceber que os frames estão recebendo um controle de profundidade. Então fica mais evidente isso, qual está em cima e qual está embaixo. Vejam que se eu arrasto ele lá para cima, ele gradativamente vai começar a subir. Claro que o ideal é deixar um valor de profundidade bem baixo, para que não afete tanto essa posição em Y ou no eixo que vocês decidirem controlar. Mas é só para a gente poder visualizar melhor. Dei um ESC aqui, parei todos. Aqui a gente pode perceber um pouco melhor. Vou reduzir o Max Depth para 1. Então aqui nós podemos perceber bem quando um sprite está embaixo e em cima do outro. Então é um controle bem legal que vale a pena ser implementado, por isso que a gente deixou uma aula só para isso. E nós temos outra coisa para corrigir aqui, que eu falei de uma certa linha que poderia dar problema, que é a linha onde a gente deleta um sprite da lista de sprites que tem a profundidade controlada. Aqui na nossa classe sprite, na função onDestroy, a gente está removendo um sprite diretamente numa lista que sofre um loop. Vejam que aqui na classe DefController a gente faz um loop por essa lista, então o ideal não é remover direto da lista, porque assim a gente pode chegar no elemento, ele foi removido e agora? Como é que o loop vai continuar? Isso tem uma certa fama de dar problema, então para isso que a gente vai fazer é criar também uma lista estática do tipo sprite, só que eu vou chamar de delete queue. Então essa nossa lista delete queue vai ser a fila de sprites que vão ser removidos dessa outra lista que é a lista principal. Então aqui na função awake vamos inicializar essa variável delete queue. E toda vez que a gente terminar o nosso loop, antes de esperar, ou depois, pode ser, tanto faz, a gente vai fazer um loop do tipo for-each para cada sprite nessa lista de itens que vão ser deletados. A gente vai acessar a nossa lista principal e aí vai remover esse sprite. E depois o que a gente faz é dar um clear nessa lista. A gente vai limpar todos os elementos que estão lá e ela vai se tornar uma lista com tamanho 0. Então é isso que a gente precisa fazer para que o nosso código fique um pouco mais livre de possíveis bugs. Então era esse o código que eu comentei no começo que poderia dar problema, agora está resolvido. Bom, para essa série é isso que eu tinha planejado, então finalmente eu terminei uma série, olha só que interessante. Mas é possível que eu faça um vídeo ainda sobre esse tema, que é 2D na Unity, usando esse sistema que a gente criou. Sei lá, fazer um exemplo de um personagem correndo, atirando e caminhando, sei lá, só para a gente testar as mecânicas que a gente criou e para ver como isso funcionaria na prática mesmo, porque aqui eu só estou dando exemplos bem simples. Nós não temos caso onde a gente tem que controlar o estado de um personagem, por exemplo. Então, pode ser que eu faça se eu encontrar os sprites para isso, ou então se alguém estiver desenvolvendo um projeto em 2D e tiver esses sprites para emprestar, para a gente desenvolver esse vídeo, fique à vontade, avise aí nos comentários que eu vou estar entrando em contato. Ou se não, eu vejo se eu consigo criar esses sprites eu mesmo e desenvolver esse vídeo, porque eu acho que vai ser mais interessante ter um exemplo prático, onde a gente pode aplicar essa classe sprite, que é um negócio bem interessante que a gente acabou de criar, não parece, mas
quando a gente sabe usar essa classe. Espero que vocês estejam sabendo usá-la, apesar de ter todos os vídeos ensinando como criar. Espero que vocês saibam como aplicar esses recursos que a gente criou. E eu vou fazer o possível para trazer mais um vídeo ainda, aplicando os conceitos em um sistema que exige troca de estados do sprite, que não tenha só um sprite por objeto, que tenha, por exemplo, um personagem que tem vários sprites, tem um sprite correndo, um sprite atirando e tudo mais. Então, para esse vídeo é isso. Então, se alguém puder, tiver esses sprites para compartilhar para a gente criar esse vídeo, avise aí nos comentários. E se gostou do vídeo, dá um joinha, favorita o vídeo e compartilha ele para que mais pessoas fiquem sabendo desse trabalho que a gente está fazendo aí e possa ajudar mais pessoas também. Se possível, curta a página do Facebook, que está aparecendo bem grande aqui na tela. E meus pedidos são esses. Espero que você tenha acompanhado bem essa série. Qualquer dúvida também deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E para esse vídeo é isso. Um abração e até o próximo.